A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou os 7 réus do Núcleo 4 da trama golpista. O chamado Núcleo 4 pela Procuradoria-Geral da República é aquele grupo que agora foi condenado por espalhar notícias falsas durante o processo eleitoral, mirando o golpe de Estado. O Supremo Tribunal Federal também determinou a reabertura da investigação contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por participação nesse plano de golpe de Estado. Pedro Moreira, temos então aqui 2 destaques com relação a esse processo. A gente começa por qual, hein? O que você traz para a gente de atualizações? Bom dia mais uma vez. Oi, Carol. Bom dia mais uma vez para você, para quem acompanha a gente. Primeiro, uma correção, né? Na abertura do jornal, eu falei que as penas variaram de 7 a 19 anos, na verdade de 7 a 17 anos, entre esses réus, né, do chamado Núcleo 4, núcleo que, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República e também de acordo com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, essas pessoas atuaram para facilitar a disseminação de informações falsas, com isso contribuindo para a atuação das chamadas milícias digitais, né, tudo com o intuito de atacar as instituições, o sistema eleitoral, e tentar fazer a população se voltar contra essas instituições, né, provocar um clamor popular. E na defesa do ministro Alexandre de Moraes foi isso que aconteceu com os ataques aqui à sede dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023, né, que é considerada pelo ministro como o ponto final, né, de toda essa trama golpista. Vamos falar rapidamente das penas, então, de cada um desses réus, né? A maior pena ficou, então, com o major da reserva do Exército, Ângelo Deniconi, que foi condenado a 17 anos, Reginaldo Abreu, condenado a 15 anos e 6 meses, o policial federal Marcelo Bormevê pegou 15 anos, major do Exército Ailton Barros, pena de 13 anos de prisão, Jean Carlos Rodrigues, 14 anos de prisão, Tenente-Coronel Guilherme Almeida, 13 anos de prisão, e aí a gente teve o Carlos Rocha, que é o presidente do IVL, o Instituto Voto Legal, ele que foi absolvido de 3 dos 5 crimes, os outros réus foram acusados por todos os 5 crimes, os mesmos crimes pelos quais foram condenados os réus do Núcleo 1, né, onde estava o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Carlos Rocha Moretson, ele foi condenado por 2 crimes e pegou, então, 7 anos e 6 meses de prisão. Isso assim, lembrando que essas penas, né, Carol, são as penas que foram defendidas pelo ministro Alexandre de Moraes, mas ainda falta fechar aquela fase da dosimetria, para saber se vai ficar dessa forma mesmo, né? E aí, mais uma vez, o ministro foi seguido, né, pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, então fechando 4 votos pela condenação. E o único voto divergente foi do ministro Luiz Fux, que votou, neste caso, do Núcleo 4, para absolver todos os réus. No Núcleo 1, a gente lembra, o Luiz Fux votou para condenar o delator, né, Mauro Cid, e também o general Walter Braga Neto. Então, nessa questão da condenação, Carol, ficou dessa forma, e aí durante o julgamento, quando chegou a hora de se julgar o presidente do Instituto Voto Legal, o ministro Alexandre de Moraes, então, defendeu que a parte envolvendo o IVL, o Instituto Voto Legal, fosse remetida para uma petição no qual consta o nome do presidente do Partido Liberal, do PL, Valdemar Costa Neto. Por que isso? Porque o IVL, esse Instituto Voto Legal, teria produzido relatórios, teria não, né? Agora, de acordo com o julgamento, produziu relatórios afirmando que houve fraude nas eleições, nas urnas eletrônicas, alegando que havia falha nas urnas eletrônicas. E o PL usou esse relatório para contestar o resultado das eleições junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, na denúncia da Polícia Federal, Valdemar Costa Neto aparecia ali como um pedido de indiciado, né, para ser indiciado nesse processo, mas acabou ficando fora da denúncia da PGR. Agora, com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi seguido pelos outros ministros, pela maioria dos ministros, a investigação contra Valdemar da Costa Neto vai ser reaberta. Carol, sobre isso, a apuração da nossa Jussara Soares dá conta de que o PL foi pego de surpresa, tanto Valdemar da Costa Neto tanto quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na opinião do partido, né, e desses líderes, isso é mais um exemplo da perseguição que o ministro Alexandre de Moraes promove numa tentativa talvez até de anular o registro do PL. E para fechar, Carol, o ministro Luiz Fux, durante esse julgamento, também registrou ali a intenção dele de mudar de turma do Supremo. Ele que é
atualmente integrante da primeira turma, pediu para passar para a segunda turma do Supremo. Ele disse que isso era um acordo que já tinha sido feito entre ele e o ministro Luiz Roberto Barroso e que agora, com a aposentadoria de Barroso, que era da turma 2, abriu na vaga dele. Ele pediu então que fosse enviado, passasse a integrar a turma 2, mas se colocou à disposição para continuar participando dos julgamentos da turma 1, para os quais ele já foi designado. O ministro Flávio Dino, que é o atual presidente da turma 1, falou que vai remeter essa decisão para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Carol.